Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver equações e inequações trigonométricas. Vamos então começar vendo uma enquete. Qual é a diferença entre equação e inequação? Conta pra mim, você sabe o que é equação e inequação? A equação é quando se usa incógnitas e igualdade. Inequação é uma desigualdade, assim, tipo, usa maior, sinal de maior, menor. Equação é quando o x é igual a zero. Inequação é quando o x é diferente, assim, de zero ou maior ou igual. A equação tem o sinal de igual, inequação de maior, menor ou igual. É essa a diferença que eu sei. Vai olhar no livro? Pode ver? Pode. Pode consultar. Achei. Equação é uma equação dita modular quando a incógnita x aparece dentro de módulo. O que isso significa? Que x é igual a zero. E inequação? Inequação uma inequação modular é qualquer inequação que apresenta a incógnita dentro de um módulo. Ou seja? Que x é diferente de zero. É isso mesmo? Você achou aí no teu livro? É. É isso que ela falou. Qual que é a definição mesmo? Equação é igual a zero. É igual a zero a equação. Inequação não. Inequação não. É? E então, ouviram as respostas que eles deram para vocês? Qual é a diferença entre equação e inequação? Vamos começar por equações trigonométricas no seno e equações trigonométricas no cosseno. Nós sabemos, turminha, que seno de qualquer ângulo vai de -1 até 1. Ou seja, o valor mínimo que um seno vai assumir é -1. E o valor máximo que um seno vai assumir é 1. E para o cosseno, como é que fica? Então vai de 1 até -1. O valor mínimo, -1. Valor máximo, 1. Esse intervalo é super importante estar conceituado e gravado na sua memória. Ou seja, se nós encontrarmos equações com seno e cosseno com valores superiores a 1 ou inferiores ao -1, nós devemos dizer que não podemos resolver essa equação ou estas equações. Vamos pegar então 3 exemplos onde nós vamos estar mostrando para vocês como vamos resolver, ou será que tem a resolução destas equações. Primeira equação, seno de x igual a 2. Pergunta ao seu colega aí do lado. Qual é o valor de x que o seno vai corresponder a 2? Que? Não encontrou? É isso mesmo. Você não vai encontrar no eixo vertical, que é eixo dos senos, nenhum valor de x onde o seno dele vai assumir 2. Por quê? Isso mesmo. Vai de -1 até 1. Vamos pegar uma outra equação. Cosseno de x igual a -3. Cai na sua provinha amanhã. O professor pergunta, qual é o valor de x onde o cosseno vale -3? O que você faz, João? Que, professor? Estava dormindo, João? Acorda aí. Cosseno de x igual a -3. Resposta? Solução vazia. Isso mesmo, porque o valor de cosseno tem que estar compreendido entre -1 e 1. E nesse caso, cosseno de x igual a -3 não serve. E a terceira equação, para a gente analisar, seno de x igual a 5. Se seno de x igual a 5, automaticamente o x nunca vai existir, nem aqui, nem na China. Por quê? Porque o x não existe, não tem nenhum arco onde o seno vai assumir valor maior do que 1. Então vamos agora resolver uma equação possível, ou seja, um valor que esteja compreendido entre -1 e 1. Por exemplo, seno de x igual a meio. Para esta equação, nós vamos resolver em 3 intervalos distintos. Primeiro intervalo, entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta do ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. E o segundo intervalo, entre 0 graus e 360 graus. E o terceiro intervalo nos reais, ou seja, a volta completa. Turminha, vai uma dica. Pegue o valor do seno e marque no eixo vertical
Está dizendo quanto aí? Meio. Então, está na parte de cima do eixo vertical. Entre 0 e 1, meio. No ponto médio. Depois que você marcou no ponto médio, agora você vai pegar este valor com uma régua e uma lapiseira ou caneta, traçar uma horizontal e vai achar 2 arcos, onde o seno desses 2 arcos vale meio. Vamos então acompanhar comigo a resolução no gráfico. Marquei meio entre 0 e 1, tracei uma horizontal e agora vou ter que lembrar daquela nossa tabela trigonométrica. Que se esqueceu? Não. Está errado. Você tem que lembrar da tabela trigonométrica. Nós falamos nas aulas passadas que a tabela trigonométrica vai te perseguir até o vestibular. Então, por favor, meu querido, por favor, minha querida, façam o favor de decorarem a tabela. Na tabela, nós vimos qual ângulo cujo seno vale meio. Está lembrado? Não era 0, não. Era 30 graus. Seno de 30 graus igual a meio. Ou seja, o x no primeiro quadrante, na primeira volta, vale 30 graus. Vamos então agora, no gráfico, resolver esse problema. Perguntamos a respeito do intervalo de 0 a 2π. 0 graus a 360 graus. E nos reais. Vamos primeiro nos radianos, ou seja, de 0 até 2π radianos. Na primeira volta, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Encontramos o valor entre 0 graus e 90 graus. Já decoramos. E agora, vamos lembrar das aulas passadas, quando nós falamos a respeito de ângulos simétricos. Joia! Tem 30 para a direita, tem 30 para a esquerda. 180 menos 30, 150 graus. Acompanhe comigo no gráfico. Veja, 30 graus na direita, 30 graus na esquerda. Aqui é 180 graus. Menos 30 vai dar 150 graus. Então, entre 0 graus e 360 graus, temos duas respostas. 30 graus e 150 graus. Vamos transformar para radianos. Simples. Fica π sobre 6 e 5π sobre 6. Ainda neste gráfico, nós vamos responder nos reais. Como é que fica a resposta nos reais? 30 graus é um número real ou não? O quê? 30 graus é real? Que isso, João? Não faz isso não. Olha só, 30 graus é 30 partes de uma circunferência dividida em 360 partes, meu querido. Então, 30 graus não é real. Como é que eu vou responder, então, nos reais? Que, Maria? Isso mesmo, radiano, grande garota, tem futuro, hein? Então, como é que eu vou responder aqui? Fica π sobre 6 mais, vai dar uma volta inteira, automaticamente k vezes 2π, ou seja, mais 2π, uma volta inteira no sentido anti-horário, menos 2π, uma volta inteira no sentido horário. Resposta nos reais, π sobre 6 mais k2π, ou o ângulo de lá, que nós não podemos esquecer, porque os dois são resposta. Se os dois são resposta, então fica π sobre 6 mais k2π, ou 5π sobre 6 mais k2π. Vamos agora, gente, resolver uma outra equação. Vamos variar um pouquinho? Resolvemos na vertical? Vamos para a horizontal. Vamos resolver cosseno de x igual a menos meio. Gente, cosseno de x igual a menos meio, como é que é? Primeiro tem que verificar se o número está entre 1 e menos 1. Está lembrado? Intervalo entre 1 e menos 1. Se não tiver nesse intervalo, não tem solução. Nem adianta ir para o gráfico. Só vai para o gráfico na certeza que tem resposta. E só vai ter resposta
se o número estiver entre 1 e menos 1. Então, cosseno de x igual a menos meio, como é que eu vou fazer neste intervalo? Neste gráfico, onde nós temos o cosseno na horizontal, menos meio para o lado esquerdo de 0. Marco direitinho, menos meio. Joia! Agora, o que você faz? Puxa vida, professor, não lembro da tabela trigonométrica. Ah, peraí. Você lembra sim da tabela trigonométrica, só que lá não tinha valores negativos, porque nós não decoramos números e ângulos cujos cossenos sejam negativos. Então vamos chamar quem? Vamos chamar um arco auxiliar, beleza? Então vem comigo, chamando um arco auxiliar. Eu tenho aqui este arco auxiliar para responder para a gente. Menos meio na esquerda, vou colocar menos meio como menos, fica mais meio para a direita. Marcando então meio para a direita, vou colocar aonde agora? Na vertical, porque de lá que veio o ângulo. De lá veio o ângulo, significa o arco auxiliar que vai nos ajudar é aquele cujo cosseno vale meio. Tá lembrado? Isso aí, João. Você também tem futuro. Resposta, π sobre 3 radianos, ou 60 graus. Como eu quero resolver entre 0 e 2π, então vou resolver com arcos em radianos. O arco auxiliar vai me ajudar e vai te ajudar em dizer que o arco vale π sobre 3. Cosseno de x igual a mais meio, mas não é isso que eu quero. Eu quero menos meio, o que eu faço? Transporto agora esse valor para onde? Esquerda, em cima do menos meio. Então, eu vou ter aqui resposta 2π sobre 3. E embaixo, π mais π sobre 3. π mais π sobre 3 dá quanto? 4π sobre 3. Então, a resposta para a equação cosseno de x igual a menos meio é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Vamos agora resolver uma outra equação, um pouquinho mais complicada. Calma lá. Dá para ir mais devagar? Tá bom, skatista. Hoje eu vou te dar uma colher de chá, tudo bem? Vamos um pouquinho então mais devagar. Olha só, vou complicar um pouquinho, mas eu vou um pouquinho mais devagar. Então vamos pegar a seguinte equação. O produto entre duas expressões. A primeira expressão, 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1. E a segunda expressão, que está multiplicando a primeira, 4 vezes cosseno de x menos 2. Vou pegar essas duas expressões, multiplicar uma pela outra, igualar a 0. Calma, skatista. Não é para ir multiplicando, não. Ô, professor, calma aí. Olha só, o que você vai fazer? Se as duas expressões estão multiplicadas e o resultado é 0, basta que uma delas seja 0. Como é que vamos resolver, então, esta equação igualando cada uma das expressões a 0? Igualo, então, a primeira expressão a 0 e igualo a segunda expressão a 0. E agora, então, vamos resolver essa primeira equação. Se seno ao quadrado de x igual a meio, então fica seno de x igual mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Se seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, eu analiso esse número primeiro para saber se ele está compreendido entre 1 e menos 1. Raiz de 2 é 1,4 sobre 2 dá 0,7, que está compreendido no intervalo que eu quero. Ótimo! Então agora passo para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Colocar os valores do seno no eixo vertical. Lembra? Seno está na vertical, sentado, sem sono. Isso aí, João. Tudo bem, galera? Vem comigo agora, então, para o gráfico,
para vermos quais são os arcos onde o seno vale mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Neste gráfico, o que nós percebemos? Raiz de 2 sobre 2 é acima de zero e vai dar quais respostas? Olha só, tabela trigonométrica, o que nós vimos? Se o seno vale raiz de 2 sobre 2, então no primeiro quadrante dá π sobre 4. Eu vou usar este π sobre 4 com a família dele. Está lembrado da aula de famílias? Está lembrado? Isso aí. π sobre 4 no primeiro quadrante, no segundo, 3π sobre 4. Joia! π sobre 4, e aqui, π menos π sobre 4, que é quanto? 3π sobre 4. Está entendendo? Tá calmo aí, skatista? Ótimo, cara. Isso aí. Agora vamos resolver seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Pego esse valor, coloco abaixo de zero e vou encontrar dois arcos no terceiro e no quarto quadrante. Os arcos que eu vou encontrar, deixei aqui marcado para vocês. Fica mais fácil visualizar. Se aqui é π, se eu ando no sentido horário, mais π sobre 4, fica π mais π sobre 4, que dá quanto? 5π sobre 4. E vou agora marcar no quarto quadrante. Fica 2π menos π sobre 4, que dá quanto? 7π sobre 4. Ou seja, para escrever a resposta na prova, seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, preciso responder π sobre 4, ou 3π sobre 4, ou 5π sobre 4, ou 7π sobre 4. Estes são os resultados da primeira expressão. Só que eu tenho ainda a possibilidade da segunda expressão ser zero. Vamos recordar qual é a segunda expressão? 4 vezes cosseno de x menos 2. Se esta expressão for zero, então eu concluo que cosseno de x igual a meio. Vamos de novo para o gráfico, só que agora resolvendo no eixo horizontal. No eixo horizontal, eixo dos cossenos, quem está com sono, vou marcar o meio no eixo x. Venho aqui no gráfico e visualizo o meio exatamente entre 0 e 1. Ótimo! Verificou que meio está entre menos 1 e 1? Você pode ir para o gráfico. Se fosse o número acima de 1 ou abaixo de menos 1, você não poderia ir para o gráfico. Então, se esse número está entre 1 e menos 1, vou responder com segurança. Se cosseno de x vale meio, vou no primeiro quadrante, pela tabela trigonométrica que nós decoramos, o x, o arco, vale π sobre 3. E na mesma tabela trigonométrica, nós vimos o quê? Que este arco corresponde aos seus familiares. Cosseno de x igual a meio, temos também um arco no quarto quadrante. Vem comigo no gráfico. Temos 2π menos π sobre 3. Dá quanto? Dá 5π sobre 3. E então, turminha, aprenderemos a resolver agora seno e cosseno igualados a zero ou a outro número que está compreendido entre menos 1 e 1? Assim, já sabemos resolver algumas equações trigonométricas. Vamos agora aprender a resolver inequação em seno ou inequação em cosseno usando o método gráfico. Gente, primeiro vamos entender a diferença entre equação de igualdade e inequação, ou seja, que pode ser igual ou não, ou seja, pode ser menor ou maior que o resultado que nós estudamos. Vamos pegar o primeiro exemplo. Seno de x maior ou igual a meio. Como vamos resolver uma inequação? Então vamos colocar na nossa cabeça o seguinte. Para resolvermos equação, primeiro passo foi verificar
se o valor do seno ou do cosseno está compreendido entre -1 e 1. Segundo passo para resolvermos a equação foi colocarmos o valor do seno na vertical ou colocarmos o valor do cosseno na horizontal. A complementação deste segundo passo foi encontrar os arcos cujo seno tem aquele valor na vertical, encontrar os arcos cujo cosseno tem aquele valor na horizontal. E agora para a inequação, como vamos resolver este problema? Seno de x maior ou igual a meio. Primeiro, vamos achar os arcos cujo seno vale meio. Vamos no gráfico, então, para observarmos o que vai acontecer. No gráfico nós temos o valor do seno valendo meio. Vou e acerto a equação. Se seno vale meio, acho os arcos. Está lembrado? No primeiro quadrante, o valor do arco é quanto? Tabela trigonométrica. Quanto que é então? 30 graus em radianos. Π sobre 6 radianos. Vou agora para o segundo quadrante. Vem comigo. No segundo quadrante, nós temos π menos o arco do primeiro quadrante. Π menos π sobre 6, que corresponde a quanto? 5π sobre 6. Marco, então, os dois valores dos arcos que vão corresponder ao valor de seno de x igual a meio. Então, este é o nosso segundo passo para a resolução de inequação. Até agora, é tudo igual. Equação e inequação. Em seno e cosseno, até esse momento, tudo igual. Mesmos passos. Agora tem o a mais. Então, em inequação seno ou inequação cosseno, eu tenho algo a mais para colocar, para achar a resposta. Pelo gráfico, eu tenho seno de x maior ou igual a meio. Meio está para cá. Pergunto, abaixo de meio é para baixo? Ridícula pergunta, né, professor? É claro, mas você precisa entender que acima de meio está para cima, certo? Ótimo, vem comigo. Seno de x maior ou igual a meio? Para cima. Para cima muito não. No máximo 1, tá lembrado? Intervalo vai até 1. Ou, se for lá embaixo, até -1. Nesse caso, vai até 1. Volta comigo no gráfico para resolvermos esse problema. Entre meio e 1, o que acontece? Eu vou abordar todos os arcos que vão de π sobre 6 até 5π sobre 6. Ou seja, 1 zilhão de arcos. 1 milhão, não, muito mais que 1 milhão. Infinitos ângulos que vão entre π sobre 6 e 5π sobre 6 radianos. Sabe contar? Espera aí, não consigo não. Não consigo não, entre π sobre 6 e 5π sobre 6, eu não consigo contar não. Aham, parabéns Maria. De novo, hein, garota? Tá firme hoje, hein? Olha só, não consegue contar por quê? Porque são números reais e não conseguimos saber quem que é o próximo número depois de π sobre 6. Então, o que eu vou responder? Vou responder usando intervalo. Ou, melhor dizendo, intervalo entre um valor inicial e um valor final. Lembra a sua professora ou o seu professor quando ensinaram sobre intervalo? Você pode usar chaves ou pode usar colchetes. Eu vou usar colchetes para dar a resposta. Como vou colocar minha resposta? Entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Só que eu tenho que tomar cuidado. Que cuidado? Sim, cuidado. Você tem que tomar cuidado para saber se os primeiros valores e os últimos valores estão valendo. Aham, primeiro valor quem que é? π sobre 6, está valendo?
Tem igual na inequação? Tem. Então está valendo. Então o que eu faço? Cochetes fechado. E o último valor? 5π sobre 6. Está valendo? Também está valendo. Por quê? Porque também tem igual no seno de x maior ou igual a meio. Ótimo. Assim fica x, que é o arco, pertence ao intervalo de π sobre 6 até 5π sobre 6. João, acordou? Boa tarde, meu garoto. Bom dia, meu querido. Vem para cá. Esse cochete fechado significa que o arco está valendo. Então, assim eu vou conseguir matar qualquer charada. Não importa qual seja a inequação, que eu vou conseguir resolver. Vamos então resolver uma outra inequação. Cosseno de x menor que meio. Como vou resolver? Me ajuda, por favor. Cosseno está onde? Na horizontal. Primeiro eu verifico se o valor condiz com a realidade. Está entre 1 e menos 1? Meio é abaixo, então está. Ótimo. Segundo passo, qual que é? Igualar o cosseno ao valor meio. Esse é o segundo passo para resolver a inequação. Lembrando que para resolver a inequação, exatamente os mesmos passos de equação. Adiciono a ele o último passo, que é analisar no gráfico. Então vou resolver o cosseno de x menor que meio, marcando no gráfico. Eu vou determinar no primeiro quadrante π sobre 3 e no quarto quadrante 5π sobre 3. Venha comigo no gráfico para resolvermos esta inequação. Se o cosseno de x é menor abaixo de meio, então os arcos vão estar compreendidos entre π sobre 3 e 5π sobre 3. O primeiro é π sobre 3 e o último 5π sobre 3. Resposta: x vai estar no intervalo entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Como nesta equação não tem igual, é cosseno x menor que meio, eu não vou colocar cochetes fechados, vou colocar cochete aberto. Então fica aberto no π sobre 3, aberto no 5π sobre 3. Para eu não errar, o que eu faço? Bolinha sobre o meio, bolinha nos arcos iniciais e finais. Arco inicial π sobre 3 e arco final 5π sobre 3. Assim, turminha, já aprendemos a resolver equação e inequação em seno ou cosseno. Vamos verificar a equação tangente. Por que eu estudo a equação tangente depois de seno e cosseno? Porque seno e cosseno tem uma limitação simples. Os valores estão compreendidos entre 1 e menos 1. Já a tangente vale qualquer número. Tangente de x assume valores que vai de menos infinito até mais infinito. Quando eu falava seno de x igual a 5, eu dizia que não existia x, que resolvia esse problema. Agora, para tangente de x igual a 5, existe x que resolve o problema. Então vamos estudar o primeiro exemplo com tangente de x. Tangente de x igual a um simples exemplo que nós lembramos da nossa tabela trigonométrica. No gráfico nós temos tangente está onde? Exatamente na vertical perpendicular ao eixo dos cossenos. Marco então nesta vertical o valor 1. Quem que é o valor 1? O valor 1 é o tamanho do raio, exatamente medindo 1. Na vertical para cima, porque para cima é positivo. E agora, do extremo deste ponto, você faz a conexão com o centro da circunferência. Eu vou ter aqui, então, dois valores, dois arcos resposta. Primeiro, π sobre 4. Segundo, o de cá. Como é que é o de cá? Isso mesmo. Como assim? π é quem? O ângulo da reta mais o arco π sobre 4. Resposta: π mais π sobre 4. Ou seja, 5π sobre 4. Então, para tangente de x igual a 1, temos duas respostas. π sobre 4 no primeiro quadrante e 5π sobre 4 no terceiro quadrante. Qualquer outra equação tangente, você vai resolver dessa forma.
Vamos então agora estudarmos a inequação tangente. Na inequação tangente, o processo é análogo à inequação seno e cosseno. A diferença é que na tangente não está limitado entre -1 e 1. Só que na inequação tangente, a nossa limitação é o arco, que não faz a tangente existir. Quem que é tangente de x? Seno de x sobre cosseno de x. Cosseno de x não pode ser zero. Se cosseno de x não pode ser zero na tangente, então x não pode ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Vamos pegar o seguinte exemplo. Tangente de x maior ou igual a 1. Estão lembrados, gente? E na equação igualzinho à equação, somente adiciona mais um passo, que é resolver no gráfico. Então vou para o gráfico e marco tangente de x igual a 1. Acho duas respostas no gráfico. Veja comigo. π sobre 4 e 5π sobre 4. Agora vamos para o último passo para liquidar a solução dessa inequação. Eu vou para o gráfico e marco os valores da tangente de x acima de 1. Então, de 1 e para cima, eu vou ter todos os valores valendo. Pego cada um desses valores e conecto com o centro da circunferência. Conectando, vou descobrir respostas entre π sobre 4 e π sobre 2 no primeiro quadrante. E no terceiro quadrante, entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2. Como é que fica a nossa resposta final? Fica assim. X está entre π sobre 4 e π sobre 2. Ou, no terceiro quadrante, x está entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2. Por que eu vou colocar uma bolinha redonda, então, ao redor de π sobre 2 e 3π sobre 2? Porque lá o x não pode existir na tangente de x. Tá joia, turminha? Entenderam direitinho a resolução de equações e inequações? Meu, gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Grande skatista! Agora senti firmeza. Então, eu vou te dar algumas dicas para você ficar muito craque nessa matéria. Ok, turminha? Agora a minha dica é você decorar aquela tabela trigonométrica 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus e seus respectivos valores em radianos e seus familiares. Excelentes exercícios, maravilhosos estudos e até a próxima! Na aula de hoje estudamos equações e inequações trigonométricas. Aprendemos a equação trigonométrica em seno ou cosseno. Primeiro você verifica se o valor de seno e cosseno está entre -1 e 1. Segundo passo, coloque este valor no gráfico. Vimos a inequação em seno ou cosseno, método gráfico. Resolva a inequação como se fosse equação e no gráfico você determina os valores que correspondem aos arcos que ele pede. E por fim, analisamos a equação tangente. Lembre-se que x na tangente nunca pode ser π sobre 2, nem 3π sobre 2. Bons estudos! Olá, meus colegas. O importante é você motivar o seu aluno a decorar a tabela trigonométrica e ajudá-lo a representar nos eixos, tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente. Bom trabalho e ótimos estudos. Até a próxima!